Bom dia! Canal Fazendo História. É o seu, é o meu, é o nosso canal. A gente está com um projeto bacana para você que pensa em passar no vestibular, tá certo? No caso, eu sou o professor João Paulo. Essa é a nossa primeira aula, ou seja, a aula inaugural. E trouxemos aqui uma questão do vestibular da UVA 2019.2, tá? Você que está na batalha para entrar numa universidade, fazer uma faculdade, tá certo? No caso, nós trouxemos uma questão que já é para ajudar você nesse dia a dia, nessa batalha. Nós vamos trabalhar nesse canal, hoje é a nossa aula inaugural, vamos trabalhar as questões de história e possivelmente geografia, tá certo? Vamos ver com a continuação. Mas, a primeira questão que nós temos aqui, no caso, é essa questão. Caiu no vestibular, último vestibular da UVA, 2019.2, tá? É uma questão que traz o questionamento sobre a pré-história, ou mais precisamente o termo pré-história. O que significa a pré-história? O que foi a pré-história? Realmente a pré-história existiu? Realmente existe uma pré-história? Ou será que é só um termo que foi criado para separar, dividir o tempo? Será que existe malícia nessa criação desse termo? Será que existe intencionalidades? Com certeza sim. Isso nós vamos ver nessa questão, tá certo? Vamos ler o enunciado da questão. A partir da segunda metade do século XX, o termo pré-história passou a ser cada vez mais questionado pelos historiadores como conceito válido para denominar o período anterior ao surgimento da escrita. Veja o que o enunciado exige do vestibulando. Assinale a alternativa que melhor caracteriza esse questionamento. Nós temos 4 alternativas, certo? Das 4 alternativas que temos, 2 de cara podemos eliminar. Olhem só a letra B. O período anterior à escrita só pode ser compreendido pelos arqueólogos, por isso não é história. Já vemos aí uma inverdade, tá certo? Por quê? História, ela acontece, todo mundo faz história. E não precisa ser um arqueólogo para entender a pré-história ou a história, tá certo? Então vemos também a letra D. Vamos eliminar ela também? Por quê? Vamos ver. O conceito de história é uma invenção do século XIX. Verdade? Não verdade? Vamos ver. Portanto, não dá conta do período anterior. Meio sem lógica? Meio fora do contexto? O que é que pede no enunciado? O termo pré-história. Não está falando se foi criado em tal século, 19 ou outro. O quesito da questão é o termo pré-história. Por que o questionamento? Por que a polêmica entre os historiadores? Isso é o que veremos. Temos a letra A e C, que é o que nos restou. Vamos para a letra A? Olha só a letra A. O termo tem conotação preconceituosa. Afinal, até hoje, há povos que vivem sem o uso da escrita e nem por isso deixam de fazer história. Isso é uma verdade, correto? Mas nós temos uma outra verdade. Olha só a letra C. A escrita é o único critério que diferencia a história da pré-história. Que a escrita é um critério que diferencia a história da pré-história, segundo a corrente positivista, é a mais pura verdade. Mas você vê uma palavrinha depois de a escrita é o único. Jamais. Preste atenção a esses termos que, tipo, único, jamais, nunca, sempre. Esses termos em vestibulares, eles são bastante complexos. Por quê? Se você vê uma questão com esse termo, tenha cuidado. Provavelmente ele é tipo uma casca de banana, ele quer que você escorregue. O único critério. Não é o único critério. Vamos voltar à letra A. Descartamos a letra C então. Vamos voltar à letra A? Vamos lá. O termo tem conotação preconceituosa. Preconceituosa. Verdade. Porque está preconceituando. O que está sendo preconceituado? Quem não escreve, há povos que não escrevem até hoje. E nem por isso deixa de ter história. Eles têm sua história oral, contada, repassada de pai para filho. Afinal, até hoje, há povos que vivem sem o uso da escrita. E nem por isso deixam de fazer história.
Olha aí a nossa resposta, letra A, para a 11ª questão do vestibular da UVA 2019.2. A resposta é a letra A. Então, fique atento, deixe o seu like, se inscreva no canal. Próximas aulas traremos novas questões de vestibular, novos toques para que você se aprimore, se aperfeiçoe e passe no vestibular, tá bom? Da sua preferência. Bom dia e até a próxima.